Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, o tema de hoje da nossa videoaula é falar sobre cabelos brancos e isso eu posso falar com propriedade. Porque eu sei tudo? Não, porque eu tenho cabelo branco há muito tempo. Os meus cabelos brancos eles me acompanham há mais de década. E aí eu vou até explicar um pouco sobre isso, usando meu próprio exemplo, para que no final do vídeo a gente consiga entender tudo sobre cabelo branco e o que a gente pode fazer para diminuir a velocidade do embranquecimento do cabelo, né? Então assim, para falar sobre cabelo branco, seria muito legal, mas muito legal mesmo que você assistisse antes disso o vídeo sobre melasma, que é um vídeo que já está aqui no meu canal do YouTube, recentemente postado. O Fernando está marcando o link aqui pra gente, porque nesse vídeo eu explico mais detalhadamente o que são os melanócitos, o que são os queratinócitos, que são estruturas que estão logo abaixo aqui da pele, né, e que participam também da questão da pigmentação do cabelo. Ou seja, lá naquele vídeo sobre melasma, eu falo sobre a pigmentação da pele, né? Melasma são manchas de pele. Só que muito, né, 90% desse mecanismo todo, ele também é o mesmo mecanismo que está relacionado à cor do cabelo. Inclusive, eu vou ter que desenhar aqui, eu desenhei isso neste vídeo do melasma, mas vamos desenhar aqui, ó. Isso aqui que eu estou desenhando é a pele, tá? E aqui abaixo da pele eu tenho a estrutura do folículo piloso, né? Que é praticamente a mesma para o pelo ou para o cabelo. Então vamos imaginar o seguinte, ó, aqui está a pele e isso aqui é o que eu não estou vendo. Isso daqui é o que está abaixo da pele, tá? Bom, eu tenho aqui anexo uma glândula chamada glândula sebácea, né? Essa glândulazinha aqui é a produtora do sebo, da oleosidade, né? Nossa pele é mais oleosa, o couro cabeludo também vai ser mais oleoso, dependendo da ativação ou não dessa glândula aqui. O pelo, ele vai ter a raiz dele aqui, o cabelo, né? Vai ter a raiz dele aqui, e aqui eu vou desenhar então o cabelo, tá? Bom, aqui dentro, nessa região aqui, eu tenho a região dos melanócitos, que são os produtores da melanina, que é quem vai dar pigmentação para a nossa pele e quem vai dar também a cor para o cabelo. Então é importante saber que eu tenho aqui os melanócitos nessa estrutura que dá origem para o pelo, para o cabelo. Eu tenho, obviamente, aqui dois tipos de melanina. Eu tenho a feomelanina e eu tenho a eumelanina. A feomelanina, ela tem uma pigmentação mais amarelada ou avermelhada. Ou seja, ela não é tão escura. A eumelanina, ela é mais preta, ela dá aquela pigmentação mais escura, tá? Nesse vídeo sobre melasma, eu explico que a melanina, ela vai vir de um aminoácido chamado L-tirosina. Tirosina é um aminoácido que está, obviamente, na alimentação. E quem faz a transformação da tirosina em melanina é uma enzima chamada tirosinase. Então aqui, ó, a tirosinase pega a tirosina e transforma em melanina dentro do melanócito que está aqui nessa estrutura da onde sai o cabelo, tá? Então vocês estão entendendo aqui como que ocorre essa pigmentação do cabelo. Bom, fundamental aqui entendermos que existem três fases que
o cabelo, o folículo aqui capilar, ele passa, tá? Vamos botar aqui, ó, fase número 1, fase anágena, que é uma fase fácil de entender quando eu entendo o radical. Eu já falei aqui em algumas situações para você sobre hormônios e eu expliquei que existem hormônios anabólicos e hormônios catabólicos, né? E o que é anabolismo? Anabolismo, todo mundo já ouviu falar em anabolizantes, né? O que são? O que é anabolismo? Anabolismo é crescimento. O nosso corpo, ele tem fases anabólicas, que é a fase de crescimento, de desenvolvimento. Então, aqui já está dizendo, a fase anágena do cabelo é a fase de crescimento capilar. Crescimento. Que é uma fase muito importante, né? Porque se essa fase aqui ela não estiver de acordo com o que é o ideal, que é o normal, eu já tenho aquele cabelo que tem uma velocidade de crescimento muito lenta, ele pode não ter uma qualidade, o fio pode ser fino. Aliás, para falar de cabelo branco, a gente vai ter que falar muito aqui nesse vídeo sobre saúde do cabelo, né? Porque o embranquecimento ou não também está associado a como está a saúde desse cabelo. Quando eu falo em crescimento, eu tenho que ter na minha cabeça uma coisa aqui. Crescimento envolve mitocôndria, porque envolve gasto energético, né? O crescimento, a renovação celular, o crescimento celular, ele envolve mitocôndria, porque é na mitocôndria celular, né, que está a célula. Vocês já estão carecas de saber sobre mitocôndria, porque já falei disso em no mínimo uns 50 vídeos meus. Então é na mitocôndria que ocorre a produção da adenosina trifosfato, que é o ATP, e o ATP é fundamental para essa fase de crescimento. Então, aqui a gente já começa a entender quais são os nutrientes fundamentais aqui para que eu tenha essa fase muito bem resolvida, né? Porque para eu ter ATP, e aí entra o ciclo de Krebs, eu preciso de magnésio, eu preciso de coenzima Q10, preciso de D-ribose, ácido alfa-lipóico. Ó, e aqui entra junto também a carnitina. Carnitina. Se eu quiser ser muito detalhista aqui, muito exigente, eu boto a pirroloquinolina quinona, PQQ. Né? Olha aqui, ó. Aqui eu já tenho então uma fórmula que otimiza o crescimento capilar, tá? E adianta eu ter todos esses nutrientes para que eu tenha então uma boa fase de crescimento? Não, não basta só esses nutrientes, porque aqui eu também tenho uma trama vascular, né, vasos sanguíneos, que tem que trazer aporte de oxigênio. Isso tudo só vai acontecer mediante um aporte de oxigênio adequado. E para eu ter mais oxigênio chegando, eu tenho que ter vasodilatação, eu tenho que ter calibres grandes, né, dilatados desses vasos aqui. Quem é que promove a vasodilatação? Óxido nítrico. Então aqui eu tenho que pensar na arginina, né, que é o aminoácido precursor do óxido nítrico, arginina, para fazer com que eu tenha uma boa vasodilatação. Então eu já posso colocar aqui na minha lista também a arginina como mais um nutriente importante para essa fase. Só que é importante agora entender a relação. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Aqui existe a necessidade de uma vasodilatação, de uma boa circulação e com isso tudo eu vou ter replicação, eu vou ter fase de crescimento, de anabolismo. Essa fase de anabolismo, ela gera um aumento de radicais livres, que vocês sabem bem o que é isso, né? Radical livre é justamente o que vai aumentar o estresse oxidativo e que o corpo não gosta de estresse oxidativo. E para evitar
esse aumento de radical livre que está proeminente nessa fase de crescimento capilar, existe a necessidade de eu combater, de eu contrapor o radical livre com antioxidante. Qual é o antioxidante que vai ser usado aqui? A melanina. A melanina é um ótimo antioxidante e é ela que vai ser produzida então nessa fase para contrapor esses radicais livres do estresse oxidativo do crescimento capilar. Por isso que existe aqui melanócitos que produzem melanina. A produção da melanina aqui, ela não é para deixar o teu cabelo pretinho e bonito. Não é por conta da vaidade, por conta da estética ou da beleza. Isso é uma consequência da produção de melanina para tentar manter essa parte aqui da pele sem estresse oxidativo. E aí entra também mais uma informação aqui importante, porque eu estou falando de estresse oxidativo, e existe um antioxidante muito bacana que inclusive tem um efeito muito legal quando usado de forma tópica para combater aqui esse estresse oxidativo, que é a vitamina C. A vitamina C, ela tem ação sistêmica, né, quando ingerida, mas se vocês observarem, diversos dermatocosméticos hoje utilizam vitamina C em forma tópica para a pele, porque ela tem esse efeito antioxidante, esse efeito anti-aging, né, anti-envelhecimento, tá? Então também pode ser usado aqui vitamina C como via oral ou, né, e via oral não precisa tomar vitamina C, né? Você pode tomar se a tua dieta está insuficiente em vitamina C, porque você pode usar isso totalmente de fontes alimentares e nutricionais. Obviamente que para passar na pele é importante mandar manipular, né, comprar um produto que tenha a vitamina C como um dos seus ingredientes. Já que a gente está seguindo aqui na linha de entender quais são os oligoelementos mais importantes para a qualidade de saúde do fio do cabelo, é importante a gente lembrar, olha o que eu falei aqui, ó, a melanina, que vai ser produzida como antioxidante e que automaticamente irá dar cor ao cabelo, ela vai vir da tirosina, que é um aminoácido, tá? Dificilmente você não vai consumir tirosina, porque a tirosina está em vários alimentos que você consome. Mas não adianta ter tirosina se ela não vira melanina, e quem faz essa conversão é a enzima tirosinase. Essa enzima tirosinase é totalmente dependente de cobre. Se você não tem quantidade suficiente de cobre no corpo, você não tem a transformação da tirosina em melanina. E uma das causas não vou dizer principais causas, mas uma das causas de cabelo branco é justamente a falta de cobre. Então aqui entra mais um elemento importante para manter o cabelo com mais produção de melanina, com mais cor, mais pigmentação, tá? Bom, e aqui quando eu falo para vocês que eu tenho a necessidade de ter uma vasodilatação para ter um fluxo sanguíneo, o que eu falei? Tem que ter fluxo sanguíneo porque tem que ter chegada de oxigênio. E o oxigênio, ele é transportado aonde? Né? Porque não, o oxigênio você respira, ele vai para o pulmão, é captado, mas ele tem que ser transportado. E ele vai ser transportado dentro da hemoglobina. Hemoglobina que está dentro da hemácia, do glóbulo vermelho, também chamado de eritrócito, né? Então, dentro da hemácia, você tem a hemoglobina, que vai se transformar, né, em oxihemoglobina por conta do oxigênio. Oxihemoglobina, porque ela vai captar esse oxigênio para transportar. Mas esse oxigênio, ele só vai ser transportado pela hemoglobina se eu tiver aqui dentro ferro. Eu preciso de ferro. Faltou ferro, faltou transporte de oxigênio para manter a atividade anágena dessa fase de crescimento capilar. Então aqui, o que vai vir para a nossa lista aqui? Ó, ferro também.
Só que essa fase de transporte de oxigênio, esse metabolismo, ele não depende só do ferro, não. Ele depende do ácido pantotênico, que é a vitamina B5, que é muito importante nessa fase de crescimento. Ó, ácido pantotênico. Vocês lembram que tem um shampoo, que eu nem sei se existe ainda, mas que era muito famoso, que usava esse nome, né? Pantotênico. Lembram? Não vou falar de nome de shampoo aqui para não fazer propaganda, mas estava na prateleira do supermercado. E também a vitamina B6, que é a piridoxina ou piridoxal fosfato. Então olha aqui, ó, ferro, vitamina B5, vitamina B6. Olha como está ficando extenso aqui a lista de nutrientes importantes nessa fase anágena de crescimento do cabelo. Samuel, eu tenho que suplementar tudo isso? Eu tenho que tomar tudo isso? Olha, eu até faço fórmulas onde eu manipulo tudo isso em pacientes que me procuram com uma queixa muito grande de queda de cabelo. Eu faço isso, mas eu faço isso por um momento, né? Um tratamento. Porque aí eu vou passar o meu paciente para o meu nutricionista para que o meu nutricionista possa ir adequando a alimentação do paciente para não ter essas carências. Bom, então vocês viram aqui que não tem como falar só sobre cabelo branco, né? Porque senão eu falaria assim, bom, o mais importante aqui seria o cobre, porque eu preciso de ativação de melanina e a ativação de melanina depende de cobre. Mas eu posso ter a melanina, mas se eu não estou tendo o crescimento estimulado e para isso eu preciso de ATP, de circulação, de oxigênio, né? Então não adianta ir direto para ativação de melanina se o cabelo está fraco, não tem qualidade, não tem vitalidade. Outro elemento extremamente importante aqui, quando eu falo de cabelo, quando eu falo de cor de cabelo e embranquecimento precoce, é a melatonina. A falta da melatonina, ela traz um embranquecimento de cabelo precoce, que foi exatamente o meu caso. Eu passei muitos anos da minha vida dormindo muito mal, com privação de sono. Eu trabalhei durante quase 15 anos num trabalho noturno, eu dormia mal. Depois de me formar médico, eu trabalhei muito tempo em plantões de 24 horas, onde a gente consegue descansar muito pouco na madrugada. E eu percebi que quando eu estava com 27 anos de idade, 26 anos de idade, eu já tinha muitos fios de cabelo branco. Obviamente, nessa época eu não tinha o menor conhecimento, né? Eu atribuí isso a uma questão genética, porque na minha família temos algumas pessoas que já têm também esse perfil de cabelo branco mais cedo, e aí vamos colocar isso aqui. Obviamente existe sim um padrão genético, só que como eu já comentei em diversos vídeos, sinais, sintomas, doenças, dificilmente eles vêm por uma causa, geralmente é multifatorial. Então assim, Samuel, teus cabelos ficaram brancos porque é genético ou porque você tinha falta de algum nutriente ou porque você dormia mal? Por que ou? Por que não pode ser um somatório de coisas, né? Não é isso ou isso ou isso. Obviamente eu tenho um fator genético na família que eu piorei ele porque eu me privei do sono e também nessa minha fase aí até os meus 27 anos, 30 anos de idade, eu tinha uma alimentação extremamente ruim, carente de nutrientes, que possivelmente fez com que eu não tivesse a ingesta adequada desses nutrientes aqui. Então, por ignorância da minha parte, né, eu dormia quando dava, eu me alimentava com coisas práticas e eu achei que era mais fácil botar a culpa na genética. Eu dizia, estou ficando com cabelo branco porque é genético, né? Obviamente hoje eu me preocupo com tudo isso, eu me preocupo com o meu sono, eu me preocupo com a parte nutricional, mas eu não consigo reverter alguns danos que já foram causados em relação a essa parte de pigmentação. Bom, antes de eu explicar para vocês aqui as outras fases, né, porque até agora a gente só está na fase anágena, que é realmente a fase mais importante para falar sobre cor de cabelo,
É importante aqui colocar nessa lista a vitamina B7, que é a biotina. Porque quando eu desenhei aqui, já apaguei, vamos de novo, né? Quando eu desenhei o folículo capilar, esse crescimento aqui, ele depende de lipídios, que vão ser, a gente chama assim, vai ser o manto lipídico, vai ser o suporte de lipídios, e lipídios obviamente é gordura, né? O suporte de lipídios que vai fazer com que esse cabelo ele tenha mais vida, ele seja mais sedoso. Quando a gente olha aquele cabelo, que a gente fala, nossa, que cabelo bem nutrido, né? Isso depende muito dessa camada lipídica que começa aqui nessa parte que você não enxerga, que está abaixo da pele. E quem determina, quem é muito importante para determinar essa camada, a saúde, a qualidade dessa camada lipídica, é a biotina. Por isso que é muito pouco provável hoje você encontrar um polivitamínico para o cabelo que não tenha altas doses de biotina. É uma das principais bases dos suplementos que envolvem melhora de qualidade de cabelo, é a biotina. Bom, então aqui a gente esgotou a fase anágena e a gente vai falar da fase número 2, que é a fase catágena. Catágena. E aí, novamente, eu volto ao radical, né? Que eu falei para vocês. Anabolismo é crescimento. Você promove crescimento através do anabolismo. E o que é o catabolismo? Catabolismo é a falência, é a perda, né? O que é o processo de catabolismo muscular, por exemplo? É quando começa a consumir o próprio músculo. E a fase catágena, então, é a fase do envelhecimento do fio. É a fase onde os nutrientes que estão no cabelo, eles se esgotam. Os nutrientes esgotam. E aí começa, então, o envelhecimento, né? Como se fosse o envelhecimento humano, né? A gente tem a fase de anabolizar, de crescer, depois a gente começa a decrescer, né? Vai perdendo músculo, vai perdendo osso, que seria, para o cabelo, seria essa fase aqui. Então aqui é onde o cabelo já começa a ficar mais enfraquecido, ele começa a ter menos vitalidade, e aí você vai para a fase telógena, que é a fase número 3, telógena, que é a fase, ó, telos, fim, né? Acabou. É a fase da queda. Então aqui eu tenho a queda. Então esse ciclo capilar aqui, ele gira mais ou menos em torno de 4 a 6 meses, desde a fase do crescimento até a fase da queda. O interessante é entender que nesse bulbo capilar, nesse folículo, quando essa fase está chegando, essa já está começando. E por isso que a gente não fica careca, né? Ou seja, tem pessoas que ficam, mas o normal, né, é não ficar careca, porque quando está caindo o cabelo, já está iniciando uma fase nova, que é a fase anágena. Até é importante aqui, entendendo isso agora, fazer um gancho, né? Porque a gente está vivendo aí um momento de um vírus que está abalando a população e depois do contágio desse vírus, existem algumas síndromes, né, que estão sendo trazidas, como síndrome da ansiedade, diversos sintomas, sinais que podem perdurar ou surgir depois que a pessoa se recupera, né? E uma das coisas que a gente tem visto é a queda de cabelo pós-contaminação, né? Depois que contaminou, pode ter uma queda de cabelo. Por quê? Porque existe uma aceleração dessa fase telógena, ou seja, ela acontece antes de chegar na fase anágena. Então termina essa, mas não começou essa. E aí começa então uma queda muito grande e também com difícil recuperação, porque como isso tudo aqui envolve, como eu disse, um estresse oxidativo, pensa só, o paciente acabou de passar por um momento viral, né, onde teve uma carga viral muito grande dentro dele, que
gerou um estresse oxidativo total, né? O corpo todo está em estresse oxidativo. Aí eu pergunto para você, o corpo agora, ele sabe que ele tem que reverter esse estresse oxidativo. Ele vai priorizar reverter onde primeiro? No cabelo ou nos órgãos vitais, como o fígado, como o cérebro, como o coração, rins, pulmões? É óbvio que isso aqui vai ficar por último. Primeiro vai reverter os danos causados no corpo e depois, então, vai vir aqui se preocupar em deixar o cabelo bonito, porque o corpo é seletivo. Ele tem que manter primeiro a vida, a vitalidade. Depois ele vai se preocupar com órgãos periféricos, como unha, pele ou cabelo. Então é importante, já fiz esse gancho aqui, né? Porque tem muito paciente meu que está apresentando esse sinal e vem aqui no consultório e me pergunta o que pode ser feito. Então, em primeiro lugar, tem que ter um pouco de paciência, isso passa. E claro, a gente pode sim utilizar alguns nutrientes, alguns suplementos para tentar dar uma amenizada aqui. Mas nesses meus pacientes, além de tudo isso que eu botei aqui, eu entro com uma fórmula antioxidante muito forte, porque eu entendo que o que aconteceu aí foi um estresse oxidativo muito grande. Então eu prescrevo também resveratrol, astaxantina, licopeno, luteína, cranberry. Eu faço um blend de antioxidantes para que haja então uma diminuição do estresse oxidativo, permitindo que essa fase anágena volte a atuar. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entender um pouco sobre saúde do cabelo, sobre pigmentação do cabelo, pode ajudar você a prevenir o cabelo branco precocemente. Se você gostou, dá um like, compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreve aqui no meu canal, aciona o sininho para receber aí a mensagem toda segunda e sexta-feira, que são os dias que eu publico vídeos aqui para ajudar vocês a entender um pouco melhor o funcionamento do corpo humano. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal semanalmente. Deixo aqui o meu muito obrigado.